Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para você mais um vídeo, a segunda parte dos vídeos feitos pelo nosso aluno Luciano José da Silva Júnior sobre o Congresso Brasileiro de Automática 2020. E o tema de hoje é controle, modelagem de epidemias. Então, com a palavra, nosso aluno. Muito obrigado. Até a gravação deste vídeo, eu estou entrando no quarto período do curso de Engenharia de Controle e Automação na Instituição Politécnica de Pernambuco e vou falar nesse vídeo a respeito das abordagens e desafios das modelagens de epidemias com ênfase na Covid-19. O conteúdo deste trabalho é um resumo da sessão plenária do 23º Congresso Brasileiro de Automática, chamado de Modelagem de Epidemias, Abordagens e Desafios, apresentado no dia 23 de novembro de 2020. E sobre os palestrantes, temos o Júlio Elias com o trabalho Modelos Dinâmicos Epidemiológicos de Controle Preditivo na elaboração de políticas de distanciamento social na pandemia de Covid-19. E o outro palestrante é Ricardo Takahashi, com o trabalho Modelagem de Epidemias, Abordagens e Desafios. Caso vocês desconheçam o CBA, ele é, desde 1976, o maior congresso na área de engenharia elétrica do Brasil, que promove a integração das comunidades científicas, acadêmicas e industriais, tendo como base os temas aplicados nas áreas que circundam a engenharia elétrica, com destaque para automação e controle, eletrônica de potências, instrumentação, robótica, redes elétricas inteligentes, microredes, entre outros. Tal evento é realizado bianualmente com a participação expressiva de pesquisadores e profissionais das várias regiões do Brasil e do mundo, atuantes em diversas áreas da engenharia elétrica. Vale ressaltar que o 23º CBA, que foi realizado entre os dias 23 a 26 de novembro de 2020, ocorreu de forma remota devido à pandemia do coronavírus. Um dos palestrantes da sessão foi Júlio Elias Norberg Rico, que é atualmente o professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do NPq, coordenador de vários projetos de pesquisa em várias áreas de energia e membro do Comitê Internacional do International Renewable Energy Congress, IREC pela sigla. Graduou-se em Engenharia Eletrônica em 1986 pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1989, e doutorado em Robótica Automática e Eletrônica, Universidade de Sevilha, 1999, Espanha. Atualmente tem experiência na área de Engenharia de Controle e Automação, com ênfase em controle de processos, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de sistemas com atraso e controle preditivo, com aplicações em diversos setores da indústria, principalmente em petróleo e gás natural e energias renováveis. E o outro palestrante foi Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi. Ele, segundo o LaTeX, obteve os graus de bacharel e mestre em engenharia elétrica pela UFMG em 1998 e em 1991 e de doutor em engenharia elétrica pela Unicap em 1998. É docente na UFMG desde 1992, atuando desde 2002 no seu departamento de matemática. Desenvolve pesquisa na área de teoria de controle e de teoria da otimização, sendo que nessa última vem estudando principalmente os temas da otimização multiobjetivo e da computação evolutiva. Foi um dos editores do Manual de Computação Evolutiva e Meta-Heurística, coedição da editora de FMG e empresa da Universidade de Coimbra, e da Enciclopédia de Automática, publicação da Sociedade Brasileira de Automática. Foi chair de Sexto International Conference on Evolutionary Multi-Criteria Optimization, EMO 2011, e da primeira Escola Luso-Brasileira de Computação Evolutiva, ELBCE 2009, e um membro tutorial chair do Comitê Organizador do IEEE, Congress on Evolutionary Computer, SEC, 2013.
De 2007 a 2009, coordenou um projeto CAPES Crisis de coordenação internacional e de 2012 a 2015 coordenou um projeto de cooperação internacional FP7 financiado pela Comissão Europeia no âmbito das Marie Curie Actions. Foi editor associado da IE Computer Intelligence Magazine de 2018 a 2019. Como a sessão plenária é constituída por 2 trabalhos, então esse vídeo foi dividido em 2 partes. A primeira parte é focada no trabalho de Ricardo, então vamos começar. Caso desconheçam, um modelo epidêmico é uma descrição simplificada da transmissão de uma determinada doença a uma certa escala populacional. E os principais aspectos para a criação desse modelo são o ciclo de vida de uma doença em um organismo e os mecanismos de transmissão da doença. Estas que podem ocorrer por meio da contaminação por fontes de água, solo ou alimentos. Exemplos dessa apresentam-se na cólera, que se propaga pela água, e o tétano, por meio do solo contaminado. Tem a transmissão por vetor, esta pela pulga, como a peste bubônica, os barbeiros, com a peste de Chagas, e terrível mosquito com a malária, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E, por fim, a transmissão direta entre pessoas, esta é realizada pelas seguintes formas. A entrada de aerosóis e gotículas pelo trato respiratório, conforme ocorre na tuberculose, sarampo, Covid-19, que é o foco principal desse vídeo, e gripe e influenza, além de por meio de contato direto ou indireto entre superfícies contaminadas, e a entrada pela boca ou olhos. Exemplos disso estão na hepatite A, o ebola e a varíola, além das doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS e sífilis. Quanto ao ciclo da doença no organismo, esse possui os seguintes fatores. Período de incubação. Este se refere ao tempo entre o início dos sintomas de uma doença e o momento da infecção do patógeno no ser humano. Exemplos disso são a cólica, entre 2 horas a 7 dias, a AIDS de 3 a 6 semanas, o sarampo de 8 a 12 dias e a Covid-19 de 1 a 14 semanas. Já o período de latência refere-se ao tempo após a infecção de um patógeno no ser humano, quanto o mesmo está pronto para ser transmitido a outros hospedeiros. Exemplos disso são o sarampo de 6 a 9 dias e a Covid-19 em torno de 5 dias. Há também a questão de ajuda no avanço da transmissão de uma doença por parte dos portadores silenciosos. Estes são os indivíduos que, após adquirirem um patógeno ativo, apresentam poucos ou nenhum dos sintomas de uma certa doença. Mediante isso, eles se subdividem em portadores assintomáticos, pré-sintomáticos, que são aqueles em período de incubação, mas sem sintomas, e os levemente sintomáticos, os quais mantêm contato de pessoas apesar de sentir indisposição. Quanto aos já referidos portadores assintomáticos, estes são os indivíduos que possuem um patógeno ativo, porém não apresentam nenhum sintoma nem durante nem após o período de incubação. Já os portadores latentes se referem aos indivíduos que se encontram propensos a transmitir certo patógeno. Portadores transitórios, estes se referem aos indivíduos que possuem doenças transitórias, como a Covid-19, e os portadores crônicos, que se referem àqueles com doenças crônicas, tais como tuberculose e herpes. Além disso, é necessário considerar a ocorrência ou não de uma cura espontânea e também a quiescência, esta retratada um certo período de repouso da atuação de um patógeno no organismo. E por fim, a duração da imunidade, que pode ser de curtíssima duração, caracterizada por durar alguns dias, conforme acontece na difteria, curta duração, que chega a durar meses, tais como ocorrem em gripes influenças e gripes beta-coronavírus, e ou permanente, tal como o sarampo e a poliomielite. Vamos falar agora sobre os tipos de modelos de epidemia. Dentre eles temos os modelos estádicos, que se subdividem em distribuição espacial. Tem os modelos dinâmicos, que utilizam de equações diferenciais ou de diferenças. E suas subcategorias são os modelos fenomenológicos, modelos compartimentais determinísticos e modelos compartimentais estocásticos. E por fim, temos os modelos dinâmicos, que utilizam de agentes autômatos, na qual subdivide-se entre os modelos de rede de indivíduos e os modelos de agentes realistas. Eu não vou dar muitos detalhes porque isso é um assunto muito complexo, e eu vou logo avisando que alguns desses temas vão ser apresentados logo em seguida.
Eis alguns exemplos deste modelo. Na primeira imagem, temos o trabalho de John Snow a respeito do surto de cólera em Londres, 1854. Já a outra é o trabalho realizado em Lawrence, Minas Gerais, sobre os casos de dengue em que ocorriam nessa região em 2010. Quanto ao modelo compartimental, nas imagens envoltas em uma borda amarela, observa-se algumas equações diferenciais que estão relacionadas com os casos susceptíveis, infectados e recuperados. Já a outra imagem é uma representação gráfica de um modelo CIR que analisou uma transmissão direta entre pessoas de núcleos urbanos com a hipótese de um campo médio, onde tanto os indivíduos como suas conectividades são homogêneas. Nas imagens envoltas na borda azul ciano, tem-se alguns exemplos de variações do modelo CIR. Já a outra é uma ilustração do modelo CIR para a dengue. Na primeira imagem, temos algumas equações do modelo CIR estocástico e na outra um gráfico do comportamento de uma dessas equações. Nas imagens envoltas pela borda amarela, observa-se alguns exemplos ilustrados do modelo baseado em indivíduos sem rede, enquanto que a outra é um gráfico deste mesmo modelo, na qual se aparece bastante com um gráfico do CIR estocástico. Bom, nesse slide, as imagens envoltas numa borda amarela são duas ilustrações dos modelos baseados em indivíduos, sendo o de cima uma rede gaussiana e o de baixo uma rede complexa livre de escala. Quanto à imagem da borda rosa, temos um gráfico sobre a rede gaussiana, enquanto que a borda azul ciano retrata um gráfico de rede complexa livre de escala. E por fim, vale ressaltar que no MIB com rede, dependendo da escolha da distribuição de possibilidade das transições, partindo de indivíduos heterogêneos e suas redes de contato, é possível observar efeitos como superspeeders, tal efeito que foi notado analisando modelos sobre a Covid-19. Nesse slide aparece imagens de vários esquemas de modelos compartimentais para a Covid-19. Aqui nesse slide encontram-se as equações dos modelos compartimentais e seus parâmetros. Eu não vou entrar muito nos detalhes para não alongar esse vídeo. Nesse slide irei expor os seguintes dados observados. Após alguns meses da validação do parâmetro A, depois dos primeiros dias de testagem massiva, percebe-se alguma incerteza na estrutura, que pode ser proveniente de mudanças na disponibilidade de testes, ciclo semanal de atendimento no serviço de saúde, decisão individual, que quer dizer que algumas pessoas querer ou não querer fazer o teste, às vezes atrapalha isso. Além de mudança no sistema de coleta de dados, por exemplo, o atraso extra de alguns dias, como por exemplo, algo que estava sendo entregue em abril passou a ser entregue em maio, esse tipo de coisa. E também falha no sistema de coleta de dados, aí seria atrasos extras em momentos aleatórios, aí é só questão de atraso mesmo. E para finalizarmos os modelos compartimentais de Covid-19, vou apresentar as seguintes questões. Bom, uma das possíveis questões é relacionada ao início da pandemia, que temos um cenário previsto em que temos que calcular as ações e as inações para se combater uma determinada pandemia, de acordo com a projeção da demanda por atendimento hospitalar. Vale ressaltar que, além dessa projeção, o distanciamento social também é necessário para evitar um colapso sanitário, conforme demonstram os gráficos das curvas de contágio. Além disso, o controle de contágio promovido pelo distanciamento social é vital para não agravar nem ser agravado por problemas sociais e econômicos. Eis algumas equações diferenciais de algumas pesquisas em andamento sobre a Covid-19, principalmente no quesito de atraso e suas consequências, oscilações. Agora, observe-se certos gráficos sobre essas pesquisas em andamento, sendo que a imagem com borda azul ciano está se referindo ao rastreamento das taxas de transmissão, enquanto que as cobertas com a borda amarela retratam as questões dos atrasos e suas consequentes oscilações. E agora entremos na parte 2, relacionada ao trabalho do Júlio Normé Rico. Bom, a motivação para o estudo dele, a princípio se dá pelo fato de que a pandemia da Covid-19 é a maior crise de saúde do século XXI, pois ainda não temos vacinas disponíveis até o momento e não há tratamento claro e efetivo.
E se não bastasse a alta transmissão, no caso do Brasil, devido ao país ser muito grande e ter muita desigualdade social, acaba proliferando ainda mais o vírus. E isso se dá principalmente pela falta de ação coordenada do governo federal e o fato de que cada estado ou cidade também já definiu suas próprias políticas públicas, o que não dá uma boa organização no combate direto com a pandemia de coronavírus. Mas então, como você pode determinar políticas públicas de isolamento para poder justamente combater? Aí, um dos métodos utilizados é a criação de um MPC. O objetivo do trabalho de Júlio é contribuir para o combate à pandemia de Covid-19, a partir de um estudo sobre modelos e estratégias para definir políticas públicas de isolamento social. É claro, avaliando essas políticas. Bom, os outros mecanismos utilizados para a construção desse trabalho foram a partir de pesquisas vindas de fora, como por exemplo o meio CONCO, que se refere ao Twin Group International de Pesquisa em Engenharia de Controle, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Argentina e Brasil. Outra coisa, para esse trabalho foi utilizado-se um CIRD modificado. Em alguns esquemas do CIRD, sendo o da borda vermelha com uma forma adaptada utilizando o MPC para com o da borda amarela. Nesse slide estão as seguintes imagens. Aquela que não possui borda mostra as principais equações a serem trabalhadas no modelo. A de borda amarela mostra as ilustrações em forma de diagrama dos parâmetros fixos e variáveis, sendo parâmetros fixos aqueles considerados nos dados de abril, por assim vai, e os dados parâmetros variáveis são aqueles modelos autorregressivos que datam em torno do mês de junho. Já quanto à imagem de borda azul oceano, nela encontram-se as equações para a atuação do modelo. A fim de entender o processo de identificação do modelo, eis uma breve explicação dos passos. O passo 1 consiste em receber os dados das equações vistas anteriormente. Tendo esses parâmetros iniciais, será construída a solução analítica. Após isso, o passo 2 irá comparar essas soluções com os dados originais daquelas equações a fim de fazer uma otimização do processo, promovida pela obtenção de parâmetros CIRD. Após a criação desses parâmetros, o passo 3 irá ajustar o modelo ARIMA, finalizando todo o processo com a criação do modelo CIRD-ARIMA, o qual é responsável pelos dados a seguir. Aqui vemos resultados desse modelo, sendo a imagem de borda amarela proveniente do modelo fixo, enquanto que a de borda vermelha provinha dos parâmetros variáveis. Observa-se que ambas as imagens há um crescimento dos infectados acumulados, mortes e recuperados. Embora, vale ressaltar que haja um maior grau de incerteza no modelo fixo do que no parâmetro das variáveis. A superação da Covid-19 e a preparação de uma próxima pandemia depende do planejamento e execução de estratégias de controle de contágio e a constante vigilância epidemiológica, além do distanciamento social ser uma melhor estratégia para a redução de novos casos e, consequentemente, uma saturação do sistema sanitário. Embora a realização de pesquisas populacionais periódicas em conjunto com os de testes de massas seja o alicerce no combate a epidemias, mesmo que uma precisão exata não seja possível e os desafios do controle de pandemia sejam grandes, além disso, são fundamentais levar em conta as incertezas e ter em mente os possíveis dados de interesse público que não vão infringir a privacidade. Mediante isso, o MPA mostrou-se ser uma ferramenta aplicável. E para finalizarmos, estas são as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agradeço por terem assistido até. E para meus agradecimentos finais, eu gostaria de dedicar ao meu professor Rubem Carlos Bernanti, que me motivou a participar do congresso e também deu a ideia da criação desses vídeos. Obrigado a todos e até a próxima.